você falasse assim o porquê. Por que que você fez e por que que você acha é uma experiência legal para pessoas que gostam da área de yoga, claro, e quais seriam as vantagens, né, de estudar lá em relação a estudar em outros lugares? Sim. Mais uma vez, Ed, eu gostaria de dizer e deixar bem claro para quem está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir, né? Existe muita gente competente aí no Brasil, muita gente competente fora do Brasil. Uhum. O prazer de conhecer duas professoras maravilhosas e conviver com elas por 6 meses. São pessoas completas, profissionalmente completas, Uhum. sem ter dificuldade de ter ido para a Índia, né? Mas eu vou relatar a minha experiência de vida. Então, eu pratico yoga desde os anos 90, desde antes de virar essa febre Uhum. que virou essa procura, mas eu sempre frequentei yoga de academia. E na nossa conversa anterior eu já tinha dito, yoga de academia é muito limitante, eles não têm essa autoridade de adentrar a fundo para o mundo da yoga, mesmo porque o Uhum. propósito dele talvez seja o esporte, né? E mais ou menos há uns 8 anos atrás, alguma coisa me falou, vai, vai, vai. E eu decidi ir para a Índia, porque eu estava numa fase que eu praticava yoga todos os dias e eu queria um pouco mais Aprofundar. e a me aprofundar. E a princípio eu pensei, nossa, vai ser como procurar uma agulha no palheiro, né? Porque a Índia, eu imagino que tenha yoga em tudo quanto é canto, em tudo quanto é cidade. Uhum. Mas hoje, baseado na minha experiência, e minha experiência de vida não é uma realidade, é o que a minha percepção, Uhum. eu acabei descobrindo que, na verdade, todo mundo acaba indo para três destinos, Tá, basicamente. No norte da Índia, que é o lugar onde eu fui, tá. existe uma cidade chamada Rishikesh, fica perto dos Himalaias, é considerada uma cidade sagrada, é considerada a capital mundial da yoga. Lá eles têm uma universidade Uhum. de yoga e existem vários templos, várias escolas onde eles ensinam a Uhum. yoga. Tá. O segundo lugar mais famoso é Goa, no sul da Índia. E o motivo pelo qual as pessoas procuram Goa é porque é uma cidade de praia. Para Tá. nós brasileiros tem mais um outro atrativo, porque é uma ex-colônia portuguesa, então é uma experiência única de estar visitando uma ex-colônia portuguesa. Uhum. E pelo destino, que também é muito procurado, na outra conversa que a gente teve, é a capital da Ashtanga, que é aquela modalidade mais rápida, mais intensa da Tá, yoga. Praticamente são três tá. lugares. Na minha pouca experiência que eu tive no Brasil, eu acabei descobrindo que todo mundo também, praticamente todos os brasileiros, acabam indo, em grande parte, para Rishikesh, que é o norte da Índia. Tá. Você E diria que é a mais popular das três? Ou a é a mais mais popular, procurada? a mais Tá. procurada, né? E, mais uma vez, existem vários fatores. O que me fez procurar ir direto para a Índia, você já morou aqui, você sabe, no Japão é muito, muito caro o curso. E compensa você ir para a Índia e passar um mês lá e vai sair Uhum. muito mais barato. Uhum. Uhum. Eu tenho seguido algumas pessoas no Instagram aí no Brasil e eu tenho visto retiros para a Amazônia, retiros mesmo para os arredores de São Paulo, Uhum. que saem muito caro. Então, se você ponderar a experiência que você vai ter, os benefícios que você vai ter, eu acho que compensa você acabar Considerar. indo para Uhum. Uhum. e ter essa experiência. Legal, legal. Como que fica a questão da logística, mais especificamente? Quando você se inscreve no curso, a parte da logística, eles ajudam, não ajudam, a gente tem que se virar. É fácil, não é? Como que você descreveria essa parte da logística? As escolas são muito bem preparadas e os professores são
pessoas muito boas. Então, praticamente, você teria que pagar um táxi para eles irem buscá-los até o aeroporto, que foi o caso que eu fiz. Tá. A grande parcela também vai direto já de Delhi para a escola de carro, então eles vão de táxi. É muito comum na Índia, táxi intermunicipal, que fala, Sim, de sim, uma cidade para outra. sim, sim. Tem muito estrangeiro que acaba querendo, devido às condições, eles fazem o cálculo no papel tudo e acabam indo de táxi e acabam dividindo o carro com outras pessoas e eles vão direto. Eu, em questão de tempo e praticidade, eu acho que é um dinheiro tão pequeno que compensa você sair de Delhi e vai para essa cidade próxima a Rishikesh de avião. É Tá. um voo de 40 minutos e lá a escola manda um motorista te buscar, eles fazem todo o preparo para você e chega bem acompanhado na escola, né? Legal. Uma A coisa, escola, no caso, essa que você fez o curso, ela te ajuda na acomodação? Eles oferecem alguma coisa? Você tem que se virar? Ou você tem que ficar em outro lugar? Como que funciona essa parte da acomodação? todas elas, Ed, eles seguem o mesmo padrão. Tá, Elas, escolas têm acomodações, eu acho que são bastante seguras, limpas, organizadas. Então, todas as escolas praticamente têm acomodação tá, e já está incluído no pacote, no tá, preço da tá, estadia. E você tem o seu. Tem várias modalidades para cada pessoa, para cada bolso, uma modalidade. hum, Então, você pode ir no dormitório, você pode ficar em quarto com mais uma outra pessoa, ou você pode ficar num quarto individual. E a diferença de preço não é tão grande assim, tá. né? E 3 refeições ao dia, o café da manhã, almoço e jantar, e Wi-Fi, que hoje é essencial, né? E é muito seguro, é uma cidade, como eu disse na outra conversa, é uma cidade no interior da Índia, então não é tão populosa como os grandes centros. Você passa praticamente o dia todo na escola. As atividades são das 6 da manhã até as 9 da noite. Isso É é uma uma escola. imersão, né? É uma imersão. Essa é a vantagem do curso, Ed, porque por mais completos que sejam os professores aí no Brasil, ou aqui no Japão, ou em qualquer outra parte do mundo, é uma experiência única de vida, porque você está mergulhado no universo da yoga, desde as 6 da manhã até as 9 da noite, de segunda a sábado, só tem o domingo de folga para explorar a cidade. Então é uma experiência incrível, porque você vai estar tendo a oportunidade de entrar em contato direto com meditação, com aulas de anatomia, com aulas de filosofia, com aulas de Hatha, com aulas de Ashtanga, com práticas de ensino de Uhum, yoga. uhum, Você vai ter contato com Ayurveda, que é a medicina natural da Índia. uhum. Você vai estar em contato com massagem, com aulas de massagem. Você vai ter a oportunidade de aprender a respeito dos mantras, dos cânticos, vai ter oportunidade de vivenciar aqueles bols tibetanos, várias formas diferentes de relaxamento. Então é um curso muito completo, sem contar a oportunidade de estar vivenciando por um mês tudo isso com pessoas do mundo todo, várias pessoas, várias formas de pensar. Então, para mim foi uma experiência muito única, mudou bastante minha vida, não só na forma de praticar fisicamente o yoga, mas na alimentação, no cuidado com a vida, no cuidado com o corpo, na Uhum, forma de pensar. uhum. Tudo isso a gente já tem, claro, Sim, né? sim. Mas
é um aprendizado que vai te guiando, vai te deixando mais atento Uhum, uhum. aos Não, e básicos eu acho que é legal, porque além de todo esse conhecimento que você falou, que vai muito além de meditação ou de posições de yoga, né? Você, como você falou, você aprende sobre filosofia, imagino que sobre história da yoga também, enfim, né? É algo mais completo. Você tem essa oportunidade, como você falou, de compartilhar com pessoas de culturas diferentes, que estão com um objetivo semelhante. Isso é muito legal também, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que talvez tenha pessoas que estejam nos ouvindo que têm esse problema com a língua, que tem Ah, essa dificuldade. certo, entendi, entendi. Por outro lado, para esse tipo de pessoas, tem uma demanda muito grande de grupos. Então, mesmo no interior de São Paulo, eu fiquei sabendo que tem grupos de brasileiros que não dominam inglês e eles vão em grupos e tem o tradutor do Uma grupo. pessoa que se responsabiliza por essa parte da comunicação. É, e eu acho muito interessante observar tudo isso, né? Porque das escolas que eu tenho contato, eu tenho visto praticamente todo mês tem grupos do Chile, tem grupos da Coreia, tem grupos do Japão, da China. A China tem uma demanda muito grande do Vietnã, né? E a pandemia trouxe várias coisas para eles, porque antes da pandemia eles estavam no auge da procura, então tinha grupos de 40 pessoas mais ou menos, Caramba. né? E a princípio parece assim muita gente, mas era muito bem dividido, Tá. então Muito bem você tinha organizado. organizado. Então você tinha 40 pessoas sim em aulas comuns, como discussão de filosofia, mas na prática das aulas eles dividiam em grupos de 20 ou de 10 em grupos menores para ter uma concentração melhor, Enfim. né? E eu acho que a pandemia trouxe muita coisa interessante no que está acontecendo em relação às escolas, porque a primeira vez que eu fui não existia muitos alunos indianos procurando o curso. E já na segunda vez que eu estive lá, num espaço muito curto de tempo, já me chamou a atenção a procura por indianos. Os Isso, próprios indianos. isso conversando com amigos nos deixou muito felizes, porque se indianos estão procurando a escola, é porque a escola é um lugar de confiança, né? Mesma história dos caminhoneiros que param para comer na estrada. Aonde eles param é um bom lugar para comer, que eles Outra coisa, conhecem. outra coisa é de que para quem está nos ouvindo e que seja talvez muito, muito útil, no Instagram, no Facebook, você sabe, você procura uma coisa e acaba aparecendo mil Sim, sugestões, né? E contatos que eu tenho com alguns professores de lá, começam a aparecer várias escolas, várias sugestões, e eles tiveram que se reinventar. Eles perderam todos esses alunos estrangeiros por anos, né? sim. E agora estão de volta. Então, eles têm tido muitas aulas online. Eu, por coincidência, há 3 semanas atrás, comecei um curso de novo, aula online, e assim me deixa muito apreensivo, porque com essa coisa do comércio justo, com a troca justa, eu acho até imoral falar o preço, né? Porque é muito barato. É assim, o preço, para você ter uma ideia, o preço de uma aula presencial aí no Brasil dá para cobrir 26 dias de aula online com esse professor. Jura? Assim, é, não chega a ser uma exploração, porque estão todos pagando o mesmo preço, eles Tá, estão nesse patamar agora. tá. E eu acho que todo mundo tinha uma ideia muito errada a respeito de aulas online, e, e é muito prática a aula online, porque se você já tem um conhecimento básico e você Uhum, vai estar atento às instruções do professor, uhum, você consegue participar da aula uhum, sem problemas. uhum. E não só isso, mesmo que você tenha algum erro, alguma coisa que você não entendeu direito, o professor vai lá e ele te corrige.
Então, é muito segura, é muito produtiva, é muito Uhum. conveniente. E, assim, é no mundo todo. Tá acontecendo isso aqui no Japão. Eu não sei no Brasil talvez não. Mas tem academia, tem instituto aqui dando aulas 2 meses gratuito, 3 meses gratuito, para você começar a pagar a partir do quarto mês, né? Tamanho foi o estrago causado pela pandemia para essas companhias, para essas instituições, Você né? acha que eles estão Então, fazendo isso que para recuperar alunos, é isso? e aqui no Japão, sim, para recuperar alunos. Ah. E na Índia, eu acho que foi um filão que eles descobriram, que é uma demanda muito grande, e tem professores ganhando. Ao mesmo tempo que é um valor muito irrisório por aluno, se você parar para pensar A que em quantidade bolsas, de pessoas, né? eu, por exemplo, eu participei de um curso online também com outro professor indiano, que ele tinha 120 alunos na sala. Agora você faz o cálculo de cento e 120 vinte alunos, alunos. espaço de 1 hora, ele está ganhando muito dinheiro em cima Uhum, disso. uhum. É, ganha na quantidade, né? O online, ele favorece nesse sentido. Você pode baixar o preço, mas você ganha na quantidade, né? Né? E desculpa, Agora, Ed, eu acho agora, uma pergunta que né, eu não quis te interromper, mas desde que você falou, desde lá do curso até as aulas online, quando a gente está falando das aulas com o professor, a gente está falando de tudo em inglês, correto? que sim, Tudo é inglês. em inglês. E eu acho que você também tem a mesma perspectiva. Eu, por ser do mundo das humanas, eu gosto muito dessa experiência de falar com gente do mundo Sim, todo, de observar os sotaques. Para mim é muito gostoso isso. sim. Então, para mim, essa vivência também é muito rica. Por outro lado, tem pessoas que não estão acostumadas a usar o inglês todos os dias e no começo meio que estranham, porque eles têm um acento carregado, tudo, mas isso não chega a ser um É problema. tudo questão de costume e de, né, e de aprendendo, né, o sotaque. Né? E outra, né? A partir do momento que você coloca isso na tua cabeça, que tudo é vivência, que isso vai ser uma experiência maravilhosa, então tudo é válido, né? Exatamente. Então, são sim todas ministradas em inglês. Sim, sim. Não, eu tive uma experiência semelhante. Eu quando cheguei no Japão, eu ainda não tinha a mínima ideia de japonês, assim, era só falava inglês mesmo, né? E exatamente, minha primeira experiência de yoga no Japão foi em academia, como você mesmo mencionou. Eventualmente, eu acabei dando aula para uma aluna que era professora de yoga e eu comecei a ter aula com ela. Mas minha primeira experiência foi em academia. E era tudo em japonês. E eu não tinha a mínima ideia, entendeu, do japonês. Mas a própria gestual, a rotina, você pode ficar meio perdido no primeiro dia, mas depois você já vai associando. É até uma ótima maneira de você aprender o idioma, porque repete-se muito e você vai aprendendo aquelas expressões, aqueles, né, aqueles gestuais da aula, né? Porque tudo é rotina na aula. Eu acho interessante você ter trazido isso também, porque nesse investimento de você ir para lá é um pacote completo. Você está imerso no universo da yoga, você Uhum, vai praticando, tendo a oportunidade de praticar o uhum, inglês, né? De novo, você vai ter a oportunidade de conviver com várias culturas. Você encontra pessoas boníssimas nesse universo, tem gente assim do mundo todo, você faz amizades que não tem preço. Eu fiz amizades assim que eu tenho cultivado até hoje e é muito gratificante. Você se depara com várias coisas, por exemplo, há 8 anos atrás não era muito comum, ou talvez fosse comum e eu não tinha conhecimento a respeito do que está muito em moda, do tal de minimalismo. Então, eu encontrei uma pessoa que praticava o minimalismo há 8 anos atrás já, e me surpreendeu de ouvir. Acho que era uma australiana morando no uhum. Camboja, e ela fazia
voluntário muito bonito, e ela falou que ela chegou há 5 anos atrás no Camboja com uma mochila, e ela saiu do Camboja depois de 5 anos com uma única mochila nas costas para ir para a Índia. E aquilo para mim foi um choque cultural, porque consumista do jeito que nós somos aqui no Sim, Japão, sim. e com um artesanato E maravilhoso, com tanta desapego, né? Desapego, né? o desapego, né? Com tudo maravilhoso que tem no Camboja, em termos de tecido, em termos de Uhum. artesanato, tudo. Eu fiquei assim impressionado e me fez refletir muito em relação ao desapego, né? A essa filosofia do minimalismo. Outra coisa também que a gente entra em contato é a questão da alimentação, Ed. Sim, Tem sim. essa questão de você comer com consciência. Tem vários canais de acesso hoje em dia, muita informação, tudo, mas tá tudo lá no pacote, né? Tá. Então você aprende a comer com consciência, você se depara com pessoas com... Acho que nós falamos isso numa outra conversa anterior, que hoje em dia todo mundo quer vender seu peixe, todo mundo quer se inovar no mercado, Uhum. quer atrair novos clientes. Então, eu conheci uma coreana que mora nos Estados Unidos e ela dá aula, e é muito interessante isso, né? Porque Uhum. você deve ter conhecimento também que o problema da alimentação nos Estados Unidos é muito grave. Então Sim, sim. ela arrumou um filão muito bom, porque americanos, não sendo impoliticamente correto, mas eles têm um problema muito grande com a alimentação Sim, e ela se dá muito bem, porque ela ensina a pessoa a comer com consciência, sim. de comer. Mas não é um problema só deles, né? Assim, nós, como sociedade ocidental, no geral, é claro, lá eu acho que a coisa chegou a um ponto muito pior do que qualquer outro país. Mas mesmo no Brasil, a gente sabe que a maioria das pessoas está acima do peso, enfim. A gente não se alimenta de uma maneira saudável. E é um problema global, É está global, acontecendo é aqui no... global. E, e só para fechar essa conversa a respeito da alimentação, não é só na questão dos alimentos, mas é a questão de comer devagar, de cheirar o alimento, de mostrar gratidão pelo alimento, de como esse alimento foi plantado, colhido, como chegou até você, como chegou até a mesa. Então é um processo muito É. interessante. Mas isso eu aprendi no Japão também. O Japão tem essa cultura. É muito legal. É, é. A respeito da meditação também, eu tive contato pela primeira vez com a meditação no curso lá Uhum, e é física quântica, não tem como negar, tudo é energia, você uhum, acaba descobrindo isso. E mesmo sem você saber, essa experiência com a meditação é uma uhum, experiência muito única, porque é um lugar muito espiritual, é um lugar de uhum, peregrinação, esse norte da Índia, e mesmo sem saber, a primeira experiência com a meditação, para mim, foi uma coisa maravilhosa, porque você vê cores, e para mim isso foi muito louco, porque nenhum professor, o professor que era uhum. dessa matéria, falou, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Até Ele eu acho foi que para não guiando, influenciar, né? para não influenciar. Ele foi guiando e no final da aula ele abriu para a sala para discussão e aí foi todo mundo. Tem gente que conseguiu ver e tem gente que não Uhum, conseguiu ver cores. Não é um problema, mas é uma vivência. sim. Então, para mim foi assim, uma coisa que ficou muito gravado, muito forte gravado na memória. E por outro lado, aqui no Japão e outras vertentes da Uhum, meditação, eles não deixam ir para esse lado da tá. mistificação, de ver cores, essa coisa toda. Mas é uma experiência única, né? Sim. É uma experiência interessante. Esse trabalho com meditação também, de você sentir a energia do outro, você faz atividades de meditação em grupo, então Uhum, muito, muito rica essa vivência legal. toda.
Sabe o que eu queria que a gente tinha mencionado, que eu acho que pode ser algo importante de falar, porque a gente tinha comentado que muitas vezes mulheres querem viajar ou fazer esse tipo de curso e podem ter receio na questão de viajar sozinha, na questão da segurança. Queria que você mencionasse isso também, né? Essa questão da segurança, da higiene, para mulheres especificamente que queiram viajar sozinha. Nós falamos a respeito disso e eu acho que chocou o mundo há alguns anos atrás, que teve alguns incidentes em relação a mulheres na Índia, com mulheres, e eu percebo até hoje que isso, como você trouxe, é uma questão muito forte na hora de decidir ir para a Índia. Uhum. Mas eu gostaria de ressaltar que esse vilarejo é um lugar muito especial, então não é tão populoso como nos grandes centros e é muito seguro. Tem uma demanda muito grande por alunas que Tá. procuram esse curso. Você percebe que elas se sentem muito seguras, não tem problema nenhum andando no vilarejo, andando na cidade. É, a questão da alimentação também é muito segura, porque eles têm hoje em dia essa consciência de que eles precisam ter esse compromisso e eles, no primeiro dia de introdução da escola, o diretor, o professor, dono da escola, ele deixa isso bem claro, que é um compromisso deles de ter esse padrão de higiene, que é Tá, para não afetar o dia a dia do aluno, a estadia do claro. aluno lá dentro, né? E com a questão da segurança. Então, não tem problema nenhum. Eu acho que a Índia também evoluiu muito nesse aspecto. A gente não ouve mais tantos incidentes como a gente ouviu no passado. Isso também, infelizmente, acontece aqui no Japão, acontece Ah, em no qualquer Brasil. lugar, claro, claro. Mas Aproveitando ainda na questão das mulheres, né? Em termos de vestimenta como que eles são rígidos na questão da vestimenta? Você pode se vestir da mesma maneira que se veste aqui no Ocidente, ou precisa usar um véu? Porque eu tenho amigas que acabaram de ir para Marrocos no final do ano, e no caso, elas têm, em alguns lugares, ser obrigado a usar o véu por uma questão de respeito religioso, etc. Tal. Como que é na Índia, nesse sim, caso? é muito válida a sua pergunta, Ed, porque eu também tenho essa experiência no Marrocos e em alguns outros lugares, mas a Índia é diferente desses outros países. É, eles não são tão Rígidos. rígidos. E existe uma demanda muito grande por esse filão. Inclusive, eu, quando estive lá pela primeira vez para esse curso, é um grupo muito Homogêneo. homogêneo. E eu olhava esse grupo e eu falava, nossa, mas que povo hippie! Será que eu tenho essa aparência também? E eu até acho engraçado lembrar disso, né? É, não tem essa rigidez comparado com outros países. As mulheres se vestem com decote, Certa com... liberdade, mas, claro, não vai. Você não está na praia de Ipanema. Quando eu estou falando de uma coisa de bom senso, né? Por ser muito quente também, elas usam essas camisetas regatas, Sim, é cavadas, blusas isso, exatamente, tá. e não são molestadas por isso. Tá, tá. Isso é legal saber, né? Isso é É, importante. e a questão de higiene também, eu acho que teve um salto muito grande nesses anos todos. Então, Sim. mesmo na minha experiência no domingo, que você pode sair, explorar o vilarejo, Uhum. os restaurantes padrão de limpeza, os banheiros também. Então, é um lugar bastante seguro para mulheres. Ed, eu lembrei de uma outra Sim. coisa que eu gostaria de trazer à tona. Eu ganhei esse presente do universo, essas vezes que eu fui para lá, sem ter pesquisado e sem ter me atentado a isso, mas eu gostaria de trazer a conversa para quem tem planos. Existem festivais muito interessantes na Índia. E eu
sem saber, eu ganhei esse presente do universo, porque a primeira vez que eu estive foi em novembro, Ah, e eles têm o dia de ação de graça deles, que para quem gosta de fotografia, e mesmo para quem não tem interesse nenhum em fotografia, só pelo fato de você estar vivendo tudo isso, é muito bonito de se ver, porque eles decoram toda a cidade, todas as casas, com velas, com lamparinas que falam, né? Então, hum. É velas, aquele festival famoso, o Festival das Velas, tem o Festival das que eles Velas, põem e eles nos rios, inclusive, não é têm, isso? e não só com as velas, É mas Dawali? 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 Diwali, Diwali, Diwali. Diwali. Eu acho que eu já vi. E eles decoram, como tem a nossa tradição de Páscoa, desses tapetes com serragem, com flores, eles também decoram Sim. muito rica essa oportunidade. Outro festival também que, sem saber, eu planejei minha viagem para fevereiro, é o Festival das Cores. Eu vivenciei sem saber Uhum. e muito único, porque eles atiram esses É uma pós batalha, né? Uma batalha de cores. e gera fotografias maravilhosas, ou mesmo que você não tire fotos, vai estar registrado na sua Sim, memória. Então, sim, é sim. muito interessante você se planejar para esses meses. E tem vários outros festivais. Sim. Outro festival que também está na minha lista, se eu puder voltar, e que acontece em novembro, é uma cidade que fica a 40 minutos de Rishikesh, é muito famosa também por gurus de várias partes da Índia irem até o norte da Índia uma vez ao ano, no mês de novembro. Ah, Então você, para quem é fotógrafo, para quem gosto. gosta dessa coisa, Uhum. você vai ver assim gurus de várias partes Que da Índia e aquelas legal. coisas, aqueles cabelos compridos. Sim. É uma cultura muito rica. Legal, legal. Tem dois pontos eu ainda que eu gostaria que você comentasse. Um, na realidade, você já conversou, já falou um pouquinho, questão do currículo. Você já mencionou algumas coisas que eles ensinam. E daí eu ia te pedir até para você, só para você ver se ficou faltando alguma coisa da questão do currículo que você acha que vale a pena mencionar. E para fechar, eu queria que você falasse daquele assunto que as pessoas não gostam de falar muito, que é da questão dos valores em termos de dar uma noção de valores para quem tiver interesse. Tá. Uma questão que eu acho muito interessante você planejar é que, em termos de currículo, todos os cursos em qualquer parte do mundo, eles oferecem essas primeiras 200 horas, 300 horas ou 500 horas. Tá. Então, para ficar atento, e eu não tinha conhecimento disso, para quem está saindo do Brasil, eu aconselharia fazer esse curso de 300 Tá. horas, porque na verdade, tanto 200 horas ou 300 horas são feitas no espaço de um mês. Tá. Então, para É só a você, intensidade que muda, então. então, nesse curso de 200 horas, embora você tenha aulas das 6 da manhã até as 9 da noite, existe assim um intervalo de 30 minutos, um intervalo de 40 minutos. Enquanto que esse grupo de 300 horas, eles têm um intervalo mais curto. Tá. Então, eu aconselharia quem estivesse indo para fazer de imediato esse curso de 300 horas, porque vai te dar mais bagagem e pelo mesmo espaço de tempo que você vai estar indo Uhum. Entendi. disponibilizando passar um mês na Índia. Outra coisa que também é bastante interessante mencionar, Ed, é uma viagem para todos os gostos, para todos os bolsos. E na minha experiência com várias pessoas do mundo todo, tem pessoas que vão para lá e aproveitam também no final do curso para viajarem para os principais destinos turísticos. Não só isso, eu conheci pessoas também que, Uhum. hoje em dia, por causa da globalização, no Brasil você acha Uhum. tudo o que se vende é por preços mais ou menos acessíveis, né? Uhum. Mas eu conheci uma pessoa do Chile que no final da viagem ele
viajou para vários pontos e ele fez uma parada numa cidade que é bem famosa por joias em pratas e para levar, para ajudar a cobrir o custo da viagem. Então, olha que interessante, né? Para quem acha que talvez seja difícil, que a questão financeira também possa afetar um Uhum. pouco, tem essa possibilidade. Tem. Lembrei também de uma outra coisa que eu achei muito Uhum. boa. A escola onde eu estive dá bolsas de estudo. Eu conheci uma brasileira morando na Austrália que foi para lá e ela ganhou a bolsa de estudo do dono da escola em troca de fazer o webpage da escola. Que legal, ou Então, seja, existe a possibilidade de fazer uma troca por serviço. sim, e como eu já disse, né, esse universo da yoga é um universo de pessoas muito generosas. Uhum. Então, donos de escolas, esses professores, eles não estão atrás só do, Do do financeiro. dinheiro, mas eles estão abertos a essa troca, eles Uhum. querem passar esse conhecimento para as pessoas Que legal. a respeito da yoga, né? Em termos de valores, eu tenho observado que, embora eles tenham enfrentado a pandemia, eles reabriram agora, porque a Índia voltou a aceitar turistas, né? Uhum. Eu, os valores estão no mesmo padrão Tá. de há 8 Não anos mudou atrás, nada. ou nada. Eu não sei se seria pertinente falar Em claramente. dólar, só para o pessoal ter Tá, uma ideia. em dólar, em dólares com a estadia completa, com 3 refeições ao dia e aulas de segunda a sábado e o domingo livre, sai por US$ 1.000 Por em um mês, a gente está dormitório falando de um mês. de um mês. US$ 1.000 se você ficar em dormitório com 2 pessoas. Se você ficar num quarto com uma outra pessoa, passa para US$ 1.100. Tá, E se você ficar sozinho, US$ 1.200. tá. E aí, Não é uma coisa absurda, não é. Assim, para o brasileiro, hoje em dia, por uma questão do dólar tá com valor alto no Brasil, é mais puxado. Mas, realmente, por exemplo, eu, quando morava em Tóquio, eu aluguei durante muito tempo um cubículo, menos do que uma kitnet, por US$ 1.000 em Tóquio. Tudo bem. Está falando de Tóquio, uma das cidades mais caras do mundo, mas mesmo assim, um aluguel é um curso de um mês de imersão. Quando você sim, pensa dessa maneira, não é uma coisa absurda. eu também, por essa experiência de viver em Tóquio, que é uma das cidades mais caras do mundo, eu me sinto meio que desconfortável quando eu falo isso com amigos brasileiros, né? Uhum. Porque é muito caro, mas para a gente que mora aqui, Uhum. é um valor Mas, Marco, próximo. não se sinta, porque, olha, quando eu morei, e daí agora eu vou, né, dar uma experiência minha. Eu morava em Tóquio em 2009 e eu vim para o Brasil. E naquela época o dólar não estava o que está hoje. Hoje o dólar está 5 e pouco. Na época o dólar era acho que 2 e pouco, dois, ou não chegava a 3, eu acho. É, comer em São Paulo era mais caro do que comer em Tóquio. E Não, naquela mas mesmo, época eu sabia, porque eu estava morando lá. Entendeu? Então eu pagava menos para almoçar todo dia em Tóquio do que eu pagava aqui. sim, mas mesmo o ano passado, ou nas minhas visitas anteriores ao Brasil, tem lugares no Brasil que você paga uma comida num restaurante muito mais caro do que aqui em Uhum, Tóquio. Em uhum. termos, Tóquio ficou muito mais barato em Sim, relação aos anos anteriores, sim, né? Mas voltando nessa experiência da Índia, eu espero que o dólar abaixe e as sim, pessoas tenham oportunidade sim. de vivenciarem isso, porque é uma experiência única. Ed, eu gostaria de lembrar, de contar uma historinha que eu Sim. lembrei e Uhum, não contei na outra história. sim. Nessas minhas idas para lá, eu vi uma história muito engraçada e que eu gostaria de dividir
com esse pessoal que vai estar nos Sim. ouvindo. Eu falei na nossa conversa anterior que yoga significa união, Sim. né? A palavra yoga significa união. No universo da yoga, eles acreditam que quem ensinou yoga para os humanos foi Shiva, o deus. Uhum. Indiano. E a história mais bonitinha que eu ouvi a respeito é Shiva é representado por um guerreiro forte e ele tem umas cobras no pescoço, no Uhum. braço, no corpo, ele está sempre protegido por essas cobras. E a história que eu ouvi de um dos professores é que Shiva praticava yoga todos os dias e a cobra estava sempre junto com Shiva e uma vez a cobra escapou e veio para a Terra e ensinou a yoga para os humanos. E aí eu acho muito engraçado porque nessa questão de ouvir o professor e de ouvir a historinha, eu achei muito bonito e não questionei. Depois disso veio à tona de perguntar, mas como que uma cobra, né, iria ensinar a yoga para os humanos e a cobra não tem braços, não tem pernas? Será que ela assumiu uma forma humana? Como que foi isso? Mas é uma história que para mim ficou muito engraçada, Sim, muito pura, sim. muito, né? E tem uma outra história que eles falam que Shiva assumiu a forma humana Uhum. de um guru e na forma de um guru ele passou o conhecimento da yoga para Para os os humanos. Então, humanos. essa já é mais plausível, né? Já Sim, é mais aceito. exatamente. Mas a obra ficou guardada na memória e assim, para mim é de uma doçura muito Que grande, legal, né? que legal.